Muito boa noite a todos. Na pessoa do presidente Edemir, eu cumprimento todas as autoridades e o povo aqui presente nessa importantíssima audiência pública. Quero até cumprimentar a Câmara de Vereadores pela iniciativa. É muito importante a gente fazer esse debate sobre a necessária renovação do transporte público, não só em Palhoça, mas em toda a região metropolitana, que hoje caracteriza uma só cidade, né? Não podemos mais falar de Palhoça, nem de São José, nem de Florianópolis, temos que falar de uma cidade metropolitana cujo problema de mobilidade a gente precisa resolver. Eu cheguei atrasado aqui, pelo que peço desculpas, obviamente em função desse congestionamento, né? Saí 5h30 lá da universidade e já vi que errei, né? Pensava que o trânsito fosse só na sexta-feira, mas já vi que todos os dias é muito complicado. A gente vê o excesso de automóveis nas ruas, vê o trabalhador se expondo, às vezes, na motocicleta para conseguir chegar em tempo do seu trabalho, com, claro, a motocicleta mais acessível e tal, mas representando até uma ameaça à saúde pública desse próprio trabalhador. Enfim, uma série de problemas que a gente tem no nosso sistema metropolitano. Mas, assim, eu queria pedir, senhor presidente, que a gente pudesse fazer uso da palavra um pouquinho mais extensivamente, em função até da apresentação que temos para passar aqui. Eu vou deslocar um pouquinho o microfone, que eu preciso olhar também para o... Oh, está lá ele, coisa linda. Tem um repetidor ali, então podemos falar mais tranquilo. Pessoal, então, assim, como já fui anunciado pelo presidente, meu nome é Werner Kraus Júnior, sou professor da Universidade Federal, a gente está coordenando o projeto, então, técnico, digamos assim, de concepção do Sistema Integrado Metropolitano, que é a única forma da gente começar a desatar esse nó da mobilidade que a gente tem na região. Esse projeto, como está bem mostrado ali na tela, é tocado em parceria com o Governo do Estado, por meio da SUDERF, apoiado pela FAPESC, na forma da liberação dos recursos para sua execução. Eu sou pesquisador do Observatório da Mobilidade Urbana da Universidade. Vamos tentar passar rápido, né? 5 minutos não vai dar, mas um pouquinho mais. Não vou ficar muito tempo no tema. Só um pouquinho, deixa eu virar aqui. Por alguma razão não tá alinhando bem do jeito que a gente queria, mas vamos lá. Opa, melhorou. Obrigadão. O sistema atual, pessoal, como está colocado hoje, mostrado no mapa aí, com as cores das linhas mostrando os sistemas municipais, devidamente em cada município que tem um tal sistema, né? Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça. E 2 terminais, o terminal de Palhoça, que hoje está operando, basicamente um terminal privado da operadora Jotur, e o terminal T100 ali, que serve ao sistema municipal de Florianópolis. Não representamos os demais terminais de Florianópolis, porque não vem ao caso aqui na discussão. O sistema intermunicipal está representado por esse conjunto de linhas aí, também usa os mesmos 2 terminais da figura anterior, e aqui começa o problema. Nós temos, então, um sistema intermunicipal que se sobrepõe aos sistemas municipais, com exceção do sistema de Palhoça, que é melhor organizado que o sistema, por exemplo, de Biguaçu e São José, que sofrem mais com a superposição de linhas do que propriamente Palhoça, muito em função da própria operadora local aqui, que resolveu implantar o terminal, troncalizar o sistema e adotar esse conceito importante que a gente vê como boa parte da solução do problema, que é a troncalização das linhas alimentadoras para ter capacidade de transporte de mais alta capacidade em direção aos outros pontos da região metropolitana. Antigamente, a gente diria assim, né, em direção à Ilha de Santa Catarina, mas essa realidade está mudando. O deslocamento da atividade econômica para o continente está fazendo surgir a necessidade de estruturar eixos de transporte também na região continental, não só mais em direção à Ilha de Santa Catarina. Mas, enfim, Palhoça avançou um pouco nisso, avançou, na verdade, mas ainda falta integrar Biguaçu e São José num verdadeiro sistema metropolitano integrado. Bom, e aí que vem a solução com uma só cor nesse sistema, complementando um terminal aqui na Palhoça com um outro terminal em Biguaçu, fazendo o mesmo conceito daqui para a região norte, garantindo, então, uma melhor oferta de serviço de transporte para cada região e também provendo a troncalização. Então, a eliminação dessa superposição é o ganho de eficiência que todos esperam. A própria empresa aqui de Palhoça fez o seu sistema integrado, por assim dizer, porque tinha ganho econômico e de eficiência na operação,
com melhoria de serviço para a população, apesar do transbordo. Eu sei, ninguém gosta de fazer transbordo, isso é verdade. Porém, a contrapartida de um transbordo é uma oferta muito maior de serviço na região atendida pelo terminal. Porque, claro, se não houvesse terminal, se não houvesse transbordo, o ônibus teria que ir até o seu destino final, fazendo uma viagem muito mais longa. A gente vai voltar a esse ponto. Mas, para colocar, em relação à troncalização, essa figura mostra bem a concepção de reforço do eixo continente, o eixo continental, norte-sul, entre os terminais de Biguaçu e de Palhoça, bem como um atendimento de São José, que aí o pessoal de São José reclama, né? Pô, não vai ter terminal para nós aqui, só vai ter terminal na Palhoça e em Biguaçu. Mas, na verdade, o morador de São José, o cidadão josefense, vai ser também muito beneficiado com um sistema de tronco que passa por seu território, dá muita oferta de serviço para ele. Aliás, ao falar em cidadão josefense, eu estou falando também do cidadão metropolitano, né? Que é o cidadão de Palhoça, que é o cidadão de Biguaçu e de todos os demais municípios, inclusive Florianópolis. Bem, essa troncalização visa, então, colocar assim, um pouquinho conceitualmente, né? Três coisas, preliminarmente. Muitas delas vistas aqui em Palhoça, aconteceram aqui em Palhoça. Tá? Primeiro, o reforço dos serviços locais e municipais. Não é? Por isso, porque com o terminal, com as linhas urbanas podendo chegar no terminal e voltar, elas podem fazer mais viagens. O mesmo número de ônibus faz mais viagens municipais, e isso reforça a centralidade do município. Então, se observou, para quem fazia deslocamentos dentro de Palhoça, a coisa melhorou. E é assim que a gente quer que aconteça também para Biguaçu e para São José. Né? A tarifa local é mais baixa. E, com isso, a atividade econômica do município ganha. Não é mais aquela concepção de linha de transporte coletivo que leva o sujeito para a ilha. Radial, lá orientada em direção à ilha. E aí, às vezes, o morador de Palhoça tinha que pagar o serviço intermunicipal para fazer um deslocamento dentro do seu município, como acontece hoje em Biguaçu, com as linhas ainda orientadas para fora do município. Então, não tem essa lógica circular no município, que Palhoça implantou e que a gente tem que implantar em outros lugares. Né? Claro, aí as tarifas são mais baixas para esses deslocamentos municipais, com patamar tarifário para fazer a integração, como já funciona aqui. Agora, Palhoça, uma andorinha só não faz verão. Né? Nós precisamos ter um sistema verdadeiramente integrado para garantir o segundo ponto, que é facilitar a conexão entre essas centralidades. Então, reforçamos a centralidade de Palhoça, tudo bem, mas também tem a centralidade de Biguaçu, tem o Cobrasol, tem Barreiros. Como é que faz para conectar essas centralidades? Isso só com aquele sistema que a gente mostrou antes ali, as linhas troncais, fazendo uma conexão muito forte entre esses terminais, fazendo com que a pessoa não precise esperar no terminal por aquele ônibus que vai levá-la até o destino. Então, é isso que é importante a gente destacar aqui, a facilidade dessas conexões. E, bom, o atendimento da rede, a gente consegue com a maior oferta de horário, como eu vinha falando, né? Não tem jeito, né, pessoal? Transporte custa dinheiro. Quem tem o carro, paga a sua gasolina, paga o seu carro, sabe quanto custa o transporte. Então, por um mesmo valor, se a gente tem um terminal, é possível ter mais oferta de horários, porque os ônibus fazem viagens mais curtas, como eu tinha explicado. Tá legal? Então, essa solução ela é muito boa do ponto de vista de eficiência do sistema. Bom, isso aí vai ficar para o debate, certamente, a gente vai querer falar. Rapidamente, só dando uma ideia da concepção dos terminais, o caso de... Obrigado pelo ajuste da tela. No caso de Biguaçu, não é tão diferente quanto o caso de Palhoça. O terminal não está no centro. A melhor localização que a gente vê para o terminal é na divisa com São José, aí no caso norte. Né? Por que isso? Porque só deve ir ao terminal quem quer sair do município, quem quer seguir viagem. De novo, a ideia é reforçar as centralidades. Então, com o cartão, o cidadão de Biguaçu vai poder fazer integrações nas linhas municipais, vai poder ir lá, aliás, não são municipais, né, são chamadas de linhas comarcais, porque são as linhas de Antônio Carlos e Governador Celso Ramos, que fazem parte da comarca de Biguaçu. Então, para se deslocar nessa região, nessa comarca, ele facilmente faz transbordo, por exemplo, no centro da cidade, sem necessidade de um terminal. As linhas passam por ali. Mas o grosso das integrações, um grande número, vai acontecer daqueles que querem sair de Biguaçu e vir para Palhoça, para São José e mesmo Florianópolis. Né? E aí, sim, um terminal é um equipamento importante para garantir conforto para essa troca de ônibus para o usuário, em vez de fazer assim na beira do asfalto. Né? Tá legal? Então, o terminal está ali, o centro está um pouquinho mais ao norte, ele fica no Jardim Janaína, bem pertinho da divisa ali de Serraria, não é? de São José. Tá legal? A concepção desse terminal, pela dimensão necessária hoje e com previsão de crescimento nos próximos anos, aí, é uma plataforma. Quem está olhando para ele assim, tem um jeitão daqueles terminais lá de Florianópolis, né, do Titri,
e do TILAG, enfim, terminais com uma só plataforma, né? A novidade aqui, não sei se dá de ver muito, mas apontando... Só não quero desligar o... não está pegando ali, desculpa, no vídeo o laser não pegou, mas a laje de cima, na verdade, é um grande passeio, um grande acesso, obrigado, é um grande acesso para o bairro Jardim Janaína, que está elevado em relação à frente do terminal, tem um desnível de 10 metros, talvez, já não lembro direito, mas enfim. E aí as pessoas do bairro, os moradores, podem acessar o terminal por cima. Isso lá em Biguaçu, né? Desculpa, aqui está uma concepção de uso comercial para potencializar a utilidade desse terminal, colocando um centro comercial, um prédio de serviço e tal, cuja arrecadação pode reverter para o sistema como despesa acessória, baixando a tarifa. Tá? Então, está-se ainda estudando a viabilidade comercial de um empreendimento como esse, mas a intenção é que isso reverta para a tarifa, reduzindo-a, né? E, claro, ajudando também a própria construção do terminal, né? Via alguma concessão e tal. Aqui uma vista frontal do terminal, com o prédio previsto para acontecer em cima. Mais uma vista aqui, vou passar um pouco mais rápido. Vejam que é uma estrutura que busca dar conforto para o usuário. Aqui, essa seria a região de acesso ao Jardim Janaína, que eu mencionei antes, por cima da laje, né? E aí, bom, a gente queria mostrar a mesma coisa, o terminal de Palhoça, como que vai ser concebido um novo terminal. Eu peguei um pouquinho da fala do Dionísio, quando eu estava chegando, a questão do terminal hoje não está exatamente na melhor localização, ele está mais próximo da BR-101, seria ideal, mas para tudo isso acontecer, para a gente começar a pensar a questão de Palhoça de maneira mais definitiva, precisamos da integração, precisamos da anuência dessa Câmara de Vereadores na autorização da celebração do convênio. Isso que é super importante que aconteça hoje aqui, né? Então, não vamos poder falar muito mais de Palhoça, a não ser daquela ideia que, de fato, o terminal fica sendo... Desculpa, no caso do terminal, né, ele fica sendo numa região próxima onde é hoje, porém, estrategicamente um pouco melhor localizado para evitar o deslocamento negativo. Mas vamos voltar a falar de Palhoça, das questões atinentes à integração aqui. Antes disso, um pouquinho falando de cartões, formas de pagamento e tal. Né, pessoal, hoje a bilhetagem eletrônica é uma realidade, mas um sistema como esse, naturalmente, ele tem que avançar, tem que ir para o futuro. Tá? A gente já está pagando com um aplicativo de celular, com um cartão de débito direto no caixa, quer dizer, evitar o problema da dificuldade de compra de créditos, que hoje não é evidente. Confesso para vocês que eu não sei como é aqui em Palhoça, mas certamente lá em Florianópolis não é muito simples comprar crédito, tem que ir até o terminal ou comprar pela internet, pagando uma taxinha. Tudo isso tem que ser superado, né? Hoje as transações financeiras estão muito facilitadas pelos modos eletrônicos e isso tem que ser trazido para o sistema a ser implantado. Claro, e um só cartão para a região metropolitana, não é? O cidadão tem que ter a facilidade de se deslocar por essa cidade metropolitana com um só cartão. Ele não pode ter uma mão cheia de cartões para fazer deslocamento municipal em Palhoça, intermunicipal até Florianópolis, aí o municipal de Florianópolis, e depois, se ele quiser ir para Biguaçu, tem que ter mais um cartão. Quer dizer, não pode ser assim. Nós temos que ter uma unificação do meio de pagamento em toda a região metropolitana, tá? Entre outras questões. Centro de Controle Operacional e Fiscalização, também uma necessidade hoje em dia, com o barateamento da tecnologia de rastreamento, né? GPS, hoje todo mundo é rastreado. Comunicação de dados também é uma coisa muito mais barata hoje em dia, então não há por que não pensar numa integração. Aqui a foto é do Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte. Poderíamos ter colocado a foto do Centro de Operações do SIM, do Sistema Integrado de Florianópolis, que fica ali em Capoeiras, que daria parecido, né? A concepção é sempre muito similar, e o sistema integrado também tem que ter um desse para garantir que os ônibus estão fazendo o percurso correto e que as viagens estão sendo feitas com segurança. Informação ao usuário, vou passar também mais rápido, para não cansar. Ops, desculpa, vou passar um pouquinho mais rápido, só para a gente... Os celulares chegaram, os aplicativos estão aí, mas mesmo nas cidades mais avançadas aí do mundo, se usa informação visual impressa, porque é preciso que todo mundo tenha acesso. Não dá para considerar que o celular resolveu o problema, não é isso. Ele facilitou o acesso à informação, mas a gente precisa de painéis de informação, quadro de horários, tudo isso está previsto para acontecer também nesse novo sistema, melhorando a experiência do usuário na sua utilização. Bem, questões técnicas assim, que passam bem por cima, vamos poder debater depois, mas o importantíssimo aqui, do ponto de vista político, é a gestão associada, né? É preciso deixar muito claro
que o que se concebe como região metropolitana é uma oportunidade de todos os municípios sentarem à mesma mesa de maneira formalizada para decidir conjuntamente o futuro da região. Não é? Hoje, por exemplo, Palhoça pode decidir sobre o seu sistema municipal, mas as injunções com o DETER, bem, o DETER está extinto, mas, enfim, a Secretaria de Infraestrutura são muito mais complicadas. Não há um assento formal, não há um colégio formal no governo do Estado hoje para discutir questões de sistema intermunicipal, por exemplo. Com o sistema metropolitano, a gente vai ter a oportunidade de todos decidirem o que é melhor para a região, para a cidade metropolitana onde a gente vive. Então, essa figura busca explicar um pouquinho essa concepção. Vejam, naquele retângulo ali com os municípios dentro, né, constam os 8 municípios que fariam parte do sistema integrado hoje, mais Florianópolis, que também tem assento, infelizmente, complicado integrar já o sistema municipal de Florianópolis por conta do contrato que tem do consórcio SIM. Mas consta Florianópolis por quê? Porque o T100 é parte importante desse sistema, o sistema viário de Florianópolis precisa ser mantido também, porque os ônibus estão circulando por ali. Enfim, Florianópolis é peça importante, óbvio, né? Nesse sistema, é destino e é origem de viagens aqui para a região metropolitana. E no cantinho direito embaixo ali aparece a Superintendência SUDERF. Então, não se trata de transferir para o governo do Estado a responsabilidade e a gestão do sistema, não é isso. O que se concebe é uma estrutura de gestão onde todos os municípios conversem para a gente ter o melhor sistema. E não tem, né? Quer dizer, numa região como a nossa, essa é a única forma de conceber. É sentar na mesa e resolver conjuntamente o problema, porque soluções isoladas não vão nos levar a lugar nenhum nessa cidade integrada. Uma figurinha um pouquinho mais técnica aqui, tá, pessoal? Explicando um pouco mais como é que funcionaria. Lá no canto da esquerda, então, o estratégico da SUDERF coloca Colégio Superior. O que é Colégio Superior? É o órgão máximo da gestão metropolitana composto pelos prefeitos. Lá os prefeitos sentam e definem, deliberam sobre as linhas que quis dizer, as diretrizes gerais do sistema, como que ele vai operar, como que cada município participa, né? De maneira, como a gente colocou ali, associada, compartilhada. O CODERF é o Comitê de Desenvolvimento, ele obedece às diretrizes do Colégio Superior, e no CODERF tem assentos representantes dos municípios. Seria bom que os próprios prefeitos pudessem sentar lá, mas aí não dá, né? São muito ocupados e tal. O CODERF se reúne com uma frequência bastante grande, é um conselho técnico, tá? Então, os representantes dos municípios estão ali tendo assento também, acompanhando toda essa gestão. O resto é um pouquinho mais de detalhe, não vou cansá-los aqui com essas explicações. Finalmente, chegamos em Palhoça. Quais são os problemas do serviço de transporte hoje, pessoal? Bom, a operação está, entre aspas, irregular, porque não há um contrato de concessão licitado. Então, é difícil, até para o operador, querer fazer um investimento no ônibus novo, se ele não tem garantia nenhuma de que ele vai continuar operando por um certo período. Ele não tem um contrato para fazer esse investimento. Então, a operação sem contrato é muito complicada para o operador, é complicada também para o poder público, para fazer a fiscalização, é tudo muito difícil. Então, pode parecer um detalhe de advogado, eu não sou advogado, eu sou engenheiro, mas a gente reconhece que o contrato licitado, o contrato assinadinho por todas as partes, é a base para a gente começar a ter um sistema decente na cidade. Bom, consequência, falta de renovação da frota, como eu já falei, né? Sem contrato, o operador, a Jotur, no caso aqui, não tem nenhum incentivo, ela tem medo até de fazer o investimento, porque vai ficar a ver navios numa possível mudança de relação contratual, né? A dificuldade de fiscalização que vem junto, não dá para desprezar as dificuldades ruins do trânsito para os ônibus e para os automóveis também, mas fundamentalmente para o ônibus. Não dá para o ônibus concorrer com o automóvel nas vias públicas. Nós precisamos dessa união metropolitana para lutar por faixa exclusiva para ônibus. Sem isso, não tem velocidade para o transporte público, as pessoas não vão querer usar, né? Além do preço da tarifa, que não está entre os mais altos, mas o tempo que se gasta no transporte hoje se reconhece que é o principal fator que afugenta as pessoas do ônibus, né? E o ônibus com faixa exclusiva, quase ganhamos uma faixa exclusiva lá na BR-282, fizemos uma união aí de várias frentes junto ao DENIT lá para conseguir essa faixa, não deu. Com a integração metropolitana, com os prefeitos brigando junto, tenho certeza que a gente conquista espaço para o transporte público, que é o que a gente precisa. O resultado de tudo isso, reclamações dos usuários. Aqui em Palhoça tem, inclusive, grupo de pressão e tal, ônibus da Palhoça, se não me engano, mais a comunidade organizada, e até órgãos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que estão aí batendo na porta exigindo licitação.
né, que eles enxergam também como sendo um caminho para a solução. Só que nem tudo é, como eu falava, nem tudo é ruim em Palhoça, obviamente. Existem elementos de concepção do sistema aqui de Palhoça que são muito importantes manter. Nós não podemos perder essa concepção que hoje já está colocada de um terminal de integração, como eu falei, por iniciativa privada do operador, está ali montado, mas que é, de fato, o passo de solução para a gente constituir o sistema integrado, né? É ampliar para a rede toda e não voltar atrás. Então, os aspectos positivos do modelo de integração, quando ele ocorreu, vocês vejam naquele círculo da esquerda ali, aquela fatia verde gigante, aquela porção verde maior, eram as viagens intermunicipais do sistema. Depois da integração com o CIT Palhoça, como está escrito ali, vejam que diminuíram as viagens intermunicipais e aumentou muito as viagens municipais. Então, é isso que eu falava, o aumento da centralidade. Quer dizer, ficou muito mais fácil fazer viagem dentro de Palhoça, pagando hoje R$ 4,30 a passagem, não é isso? Então, é essa virtude que é propiciada por um terminal de integração. Claro, tem o custo para o usuário de fazer um transbordo, isso é verdade, mas o ganho é muito maior em termos de oferta de serviço, né? E eficiência da operação. Tá? E se vocês... Eu não estou enxergando muito bem, está um pouquinho longe, mas também, se formos fazer a conta, teve um aumento... Muito obrigado. Agora eu sou obrigado a fazer a conta, né? Teve um aumento expressivo do número de viagens, né? Dá de ver, 860 no municipal contra 860, então esses números se equilibraram, mas tem agora 419 viagens no intermunicipal, com mais 90 viagens específicas entre Palhoça e São José, mostrando naturalmente um aumento no número total de viagens com o novo sistema. Bom, novo nem tanto, né? 2011, foi isso? 2012, né? A inauguração. Tá? Então, esse conceito é um conceito importante, só que está se perdendo por força de uma operação sem contrato, de uma falta de união das prefeituras da região metropolitana para conseguir consolidar faixas exclusivas. Enfim, o sistema está se tornando desatrativo. A Jotur não tem mais, como a gente falava, não tem mais segurança para investir em frota. Então, não dá. E, além do que, claro, da questão legal, né? Nós estamos aqui na Casa Legislativa, nós temos que pensar que a Lei de Concessões, lá de 95, deu um prazo de 10 anos para regularizar contratos de concessão, por meio de licitação. Ou seja, em 2005, tinha que estar tudo operando por contrato, e nunca se conseguiu fazer. Então, é preciso regularizar esses contratos, é preciso dar segurança jurídica para o operador, condições de fiscalização decentes para o poder público, isso só se consegue hoje com a integração metropolitana. Tá, pessoal? Então, e aí os prejuízos, não é? O prejuízo seria o desmonte do sistema municipal de Palhoça, quer dizer, todo aquele ganho que a gente estava falando até agora. Se Palhoça não aderir ao sistema, se perde, as viagens para os outros pontos da região metropolitana vão ficar mais caros, além do que vem uma escassez de linhas para a própria população no município, né? O consequente aumento de tarifa, só passar aqui uma explicaçãozinha, hoje, graças a essa operação de uma só empresa, é possível pagar uma tarifa no municipal e um complemento tarifário para seguir viagem para a região metropolitana. Com a desagregação do sistema, se quiser fazer integração, não tem, salta de um ônibus e paga a tarifa nova no outro ônibus. Então, é um prejuízo bastante significativo pagar duas tarifas, em vez de pagar apenas o complemento tarifário, como é hoje. Né? Então, quer dizer, não dá para recuar, temos que seguir para frente. E aí os prejuízos, assim, digamos, não tão tangíveis, né? O município se isola da gestão associada à região metropolitana. Bom, continua havendo a obrigatoriedade da licitação do sistema municipal. Se Palhoça resolver não participar, tem que licitar o municipal, e aí a gente não sabe como, porque é um sistema municipal piorado, né? Sem terminal, sem integração, então fica bem mais complicado. E com a consequente perda de atratividade e perda para os demais cidadãos da região metropolitana, porque Palhoça também já é atração de viagem, não é mais cidade dormitório. Palhoça já é um centro de atividade econômica importante. Então, essa troca, essa integração metropolitana, ela se dá nos dois sentidos. E Palhoça não ingressando prejudica também todos os demais da região. Então, é essa visão que a gente queria passar. Mais detalhes sobre esse projeto, pessoal, vocês podem encontrar no site do Observatório da Mobilidade e também no site Ônibus RMF. Tá legal? É só procurar lá a linha integrada, ônibus RMF, como região metropolitana, tem o gráfico de todas as linhas, está atualizado. Claro que não é final. Quando o Palhoça resolver finalmente entrar, a gente revisa tudo isso, vai ter audiência pública ainda, quer dizer, não é algo que está pronto e acabado para ir por um certame licitatório, certo? Mas já está bastante avançado, nós estamos com
com a bola já colocada, se não vou dizer na marca do pênalti, pelo menos na linha da grande área, e é o Zico que vai bater, para ficar numa metáfora flamenguista aí. Isso para um vascaíno falar é um pouco dolorido, mas enfim, faz parte. Tá, pessoal, era isso. Hoje a gente fica à disposição para o debate aí. Muito obrigado.